Olá! Hoje a nossa aula será sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial previsto na Lei 6404 de 1976, em especial nos artigos 178 em diante e também nas normas NBCT 3. O balanço patrimonial é com certeza, dentre as demonstrações contábeis atuais, a mais importante. Nós que estudamos o balanço patrimonial precisamos já de início ter em mente como ele é originado. Para que vocês possam me acompanhar nessa aula, eu já imprimi, já passei para todos de vocês um diagrama de como é montado o nosso balanço patrimonial. Então vocês podem acompanhar aqui que o balanço patrimonial ele tem duas colunas. O ativo, a coluna dos ativos e a coluna dos passivos, né? A coluna dos ativos, a própria norma diz que a ordem que você vai colocar, vai demonstrar as contas dos ativos é por ordem de realização. Então, por ordem de realização, o que significa? Quando você tem a realização daquela conta em dinheiro. Por isso que a primeira conta, normalmente, do ativo é a conta caixa, porque é dinheiro vivo. Logo seguido pela conta banco, conta corrente. E depois a conta estoque, e assim você vai colocando as contas, você vai demonstrando as contas, a representação de todas as contas, conforme a sua ordem de realização, ok? Então, aqui a conta do ativo, a coluna do ativo, você vai começar aqui em cima pela a conta que vai ter a forma mais rápida de conversão em dinheiro, né? Ou a própria conta de caixa, que é dinheiro, e as contas de banco, aplicações financeiras e assim por diante. A coluna do ativo ela é dividida entre ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante que você vai ter as contas que você vai conseguir realizar de imediato até 12 meses da data de divulgação ou de elaboração do seu balanço. Lembrando que ao final de um determinado período você vai apurar o seu balanço e esse período pode ou não obrigatoriamente coincidir com o ano civil, né? Você pode determinar um período desse balanço, que pode de 12 meses, né? Mas esse 12 meses, em algumas empresas, nem sempre vai coincidir com o ano civil, ok? Aqui, na nossa parte dos ativos circulantes, né? Eu já falei para vocês, então, o que nós temos estoque, nós temos tudo que você consegue realizar em 12 meses, e o não circulante, que você vai ter o seu ativo, no caso, o imobilizado, o intangível, que são contas, e o realizável a longo prazo, né? Que são contas que é mais difícil converter em dinheiro, ok? Você vai demorar, vai ter um pouco mais de dificuldade de converter em dinheiro. Você pode pensar, por exemplo, o prédio da sua empresa, o prédio da empresa, né? O prédio da empresa, para ser vendido, não é tão simples de vender. Então, por isso que ele já é colocado como ativo não circulante. Agora, vamos falar a coluna do passivo. A coluna do passivo, aqui embaixo, no total dela, vai ter que bater com o total do ativo. Isso que é o fechar o balanço. Muitas pessoas têm dificuldade de fechar um balanço porque começam o balanço já de forma errada. Você tem que imaginar como a empresa é formada. E eu já vou falar para vocês sobre isso daí, ok? Já vou falar para vocês como que a gente faz uma análise do balanço para que você consiga fechar o balanço, que é muita dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de fechar um balanço. Mas eu vou falar primeiro aqui da coluna do passivo. A coluna do passivo, diferentemente da coluna do ativo, ela é formada por duas partes distintas. A parte do passivo exigível, que é a parte aqueles valores que vieram para a empresa, né, fornecidos pelos bancos, pelos fornecedores, em cima, né, e outros. E aqui embaixo ela é complementada, o valor dela é fechado pela
a parte do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o dinheiro dos sócios, é o dinheiro que foi colocado pelos sócios. Então, agora, quando você soma esses dois valores, passivo exigível e patrimônio líquido, lembrando que o passivo exigível também é dividido em circulante e não circulante, você vai ter um total que deve ser idêntico ao do ativo. Mas por que tem que ser idêntico? É agora que a gente vai mostrar para vocês o grande detalhe do patrimônio líquido, do balanço patrimonial como um todo, né? O balanço patrimonial, né? O patrimônio líquido, o que ele é? É quando os dois sócios se reuniram para formar a empresa. Um chegou, vamos exemplificar, né? O sócio A chegou e falou, eu tenho 100 mil. O sócio B chegou e falou, eu também tenho 100 mil, mas uma parte disso é um carro que eu vou colocar para trabalhar na empresa. Então, quando eles colocarem esse dinheiro, aqui embaixo vai demonstrar os 100 mil do sócio A e os 100 mil do sócio B. 50% de cada para formar o balanço, o patrimônio líquido dessa empresa. Esses valores vão vir aqui para o ativo. Notem que se tem aqui 100 mil de cada, dá 200 mil, aqui em passivo exigível não há valor, mas esses 200 mil vão vir aqui para a parte do ativo. Esse valor do dinheiro que cada um colocou poderá ficar na conta corrente e aquele veículo que complementou o valor de 100 mil do sócio B vai ficar aqui embaixo no ativo não circulante, né? Como sendo imobilizado da empresa, ok? Voltando a falar aqui do passivo. Começou a empresa, cada um colocou 100 mil. Ok, aqui vai ter 200 mil, aqui vai ter 200 mil. Mas a empresa comprou mais 100 mil de estoque para vender. Vamos dizer que é uma empresa mercantil que compra e vende, né? Então, esses 100 mil foram fornecidos por quem? Pelo fornecedor. Ele entregou os 100 mil em mercadorias para a empresa e vai dar 14 dias, vai dar 28 dias e assim vai, um prazo para a empresa pagar. Quando você registra aquele estoque que veio aqui para o teu estoque, ele aumentou aqui de 200 mil, passou para 300 mil. Mas aqui você tinha 200 mil de patrimônio líquido, você vai ter mais 100 mil de quê? Do passivo exigível, não circulante no caso, né? Porque são 28 dias, vamos dizer, por exemplo. Então vai ser algo que você vai pagar de forma rápida, né? Dentro de um período desses 12 meses que distinguem as contas do circulante e não circulante. Então você vai ter 100 mil aqui, 200 mil, 300 mil. Aqui embaixo do ativo, você vai ter os 200 mil que os sócios tinham colocado entre dinheiro e veículo e mais 100 mil de estoque, vai formar o 300 mil. Essa é a grande sacada do balanço patrimonial. Quando você entende essa parte, você acaba verificando que é uma das demonstrações mais fáceis de se montar, porque você vê que tudo que ele mostra é um espelho do que a empresa tem naquele momento, das transformações que ela teve durante um certo período, até chegar naquele momento. Então você pode, inclusive, no teu balanço patrimonial, você ter de um ano e de outro, de 2 anos, por exemplo, né? Ou de 2 períodos, e você faz a comparação, né? O que foi a alteração de um período para outro, para você verificar se a empresa está se endividando mais, você vai verificar o passivo antes e o passivo depois, né? Ou se a empresa está conseguindo se endividar pouco e aumentar o seu patrimônio, né? Aumentar o total de ativos que ela tem sem se endividar muito, ou seja, através da geração de caixa lá pela DRE, né? Que é uma outra demonstração muito importante para quem estuda contabilidade. É sempre importante verificar que o balanço patrimonial ele precisa ser elaborado pelo contador, leva a assinatura do proprietário da empresa, do representante legal da empresa e do contador, para certificar que aquela informação é uma informação verídica, que precisa ser, é uma informação que precisa ser confiável, né? Então, por quê? Porque muitas vezes essa empresa ela vai demonstrar isso aqui
para a Receita Federal, mas também pode, se for uma empresa que vai ter, por acaso, por exemplo, é uma empresa que vai estar na Bolsa, haverá pessoas interessadas, né, em verificar a confiabilidade do balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial aqui, a gente fez uma simulação de uma parte bem simples, que seria a formação entre dois sócios, com a colocação do dinheiro em caixa, em estoque, no veículo, mas lembrando que cada vez que a empresa adquire um bem, né, ela, por exemplo, ela investe numa carteira de cliente, aquela carteira de cliente é algo que você não consegue ver ela muitas vezes, né? Ou porque você tem apenas uma relação, mas aquela carteira de cliente é um bem da empresa, né? A marca da empresa, a empresa investe em marketing para poder se tornar conhecida. Ela tem uma marca conhecida, por exemplo, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma marca que só a marca dela estando no refrigerante, as pessoas às vezes deixam de comprar um outro para comprar dela. Então aquela marca tem um valor. Aquele valor da marca vai ficar no intangível, que é uma das contas que compõe o ativo não circulante aqui embaixo, ok? Depois, conforme nós formos avançando na contabilidade das empresas, a gente vai poder examinar melhor cada conta, né? E vai avançando, colocando mais contas aqui no passivo, por exemplo, no passivo circulante, né? A gente falou em contas a pagar, mas nós podemos ter empréstimos em bancos, né? Se for um empréstimo que vai ser pago em até 12 meses, o passivo circulante, né? Se for que precisa ser pago depois de 12 meses, o passivo não circulante. Então, muito obrigado, espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês nesse conhecimento da contabilidade, que é muito importante para as empresas. Meu nome é Marcelo Venâncio Zanusini, muito obrigado.